Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo sobre a era dos dados para esse novo canal que a gente está criando todas as terças-feiras, vídeos novos. E hoje a gente vai abordar especificamente sobre conhecimento. Lembrando que a gente criou um método que a gente já abordou no primeiro vídeo, que é o método 4Cs, onde a gente fala de cultura, conhecimento, comunicação customizada e consistência, que nada mais é um método para você criar estratégias consistentes dentro do digital, mas que antes disso você tem que ter uma comunicação customizada para cada tipo de cliente, para cada tipo de canal que você está atuando, para cada tipo de conteúdo que você vai criar para o seu cliente. Então essa parte de comunicação customizada é a chave para você atingir a consistência. E um passo anterior da comunicação customizada é o conhecimento. Você só consegue atingir uma comunicação customizada quando você conhece o seu cliente de ponta a ponta, quando você conhece os seus concorrentes, os canais que você atua, os conteúdos que você vai trabalhar e os custos envolvidos nesse ambiente como um todo. Então esse conhecimento é uma das chaves para você alcançar a comunicação customizada e depois a consistência. E o pilar de tudo isso, para você iniciar e chegar nesse conhecimento geral do seu ecossistema, é a cultura, que foi o que a gente abordou no primeiro vídeo, quando a gente falou que desde o topo da empresa até todas as áreas e todas as equipes e todas as pessoas envolvidas nas tomadas de decisões, precisa começar com uma cultura orientada a dados, para você ter estratégias gerenciadas e orientadas a dados. Então esses 4Cs, que é a cultura, o conhecimento, comunicação customizada e consistência, é uma metodologia para você alcançar o sucesso dentro do ambiente digital e dentro das suas estratégias na empresa. E hoje, especificamente nesse nosso segundo vídeo, a gente vai falar sobre conhecimento e sobre como você chegar a entender muito melhor o seu cliente e a sua concorrência. Então a gente está falando aqui do nosso segundo C, que é conhecimento, e dentro do conhecimento nós vamos falar especificamente dos dois primeiros, que é o cliente e a concorrência. E depois, num próximo vídeo, a gente vai falar sobre canais, conteúdos e custos, que são os 5 Cs extras desse nosso segundo C de conhecimento aqui, tá bom? E o que é conhecer o seu cliente, Até pouco tempo atrás, até antes da pandemia, independente do tamanho da empresa, a gente via até empresas grandes trabalhando com conhecimento de cliente com base apenas em gênero, idade, dados demográficos da região onde ele atua e não entendendo o cliente profundamente, com base no relacionamento dele com a empresa, através dos dados de CRM, através dos dados de redes sociais principalmente. E é o que a gente vem trabalhando com a nossa equipe, da Desbravo, por exemplo, que é uma outra empresa do nosso grupo, que é uma plataforma de dados que faz o monitoramento do comportamento do consumidor no ambiente online, nas redes sociais, o que ele busca no Google, o que ele está assistindo no YouTube. Essa análise do Social Analytics, que a gente chama Social Data, ela vem para complementar os tipos de análises que as empresas faziam antigamente, daquelas análises demográficas, de idade, gênero. Você entender o seu cliente de ponta a ponta, desde a atuação dele junto com você, no seu CRM, ou seja, em relacionamentos digitais, nas redes sociais, ou seja, de dados do IBGE, dados demográficos, por exemplo, te dá uma visão geral de entender o cliente e aí você parte para aqueles próximos passos que a gente vem falando, de conseguir saber qual é o melhor conteúdo em cada canal para você alcançar esse cliente. Que tipo de conteúdo você vai usar em cada um dos canais? Qual tipo de conteúdo você vai usar no YouTube? Qual tipo de conteúdo você vai usar no Instagram? Qual tipo de conteúdo você vai usar no ponto de venda? E aí com isso, você às vezes para de ficar criando estratégias de combater a concorrência com base em feeling, com base no que você está imaginando que é o que vai te fazer alcançar o cliente. E não, você passa a olhar com uma centralidade no cliente e não mais na concorrência. Então, esse ponta a ponta de conhecimento em cima do cliente é o que te direciona a criar estratégias melhores no seu ambiente. E aí a gente trouxe aqui, é muito legal acompanhar até o final, porque você vai entender claramente que esses 5 pontos que a gente levantou, com base em pesquisas que a gente fez, com base em melhores práticas, em cases de sucesso, 5 elementos que de graça você começa a aplicar hoje mesmo, não precisa contratar ninguém, não precisa contratar consultoria, não precisa contratar ferramenta nenhuma. 5 processos que você aplica no seu departamento de vendas, dentro da sua empresa também, que você vai conhecer e ter uma visão melhor do seu cliente. E esse primeiro ponto que a gente apontou
como algo para iniciar, para dar o pontapé inicial e você iniciar as suas estratégias para conhecer melhor o seu cliente, é quando a gente fala de que você tem que conversar com o seu cliente, esteja próximo dele, tenta entender quais são os seus hábitos, seus interesses, o que ele busca nas redes sociais, qual é o conteúdo que ele tem se engajado, quando ele entra em contato com você no site, qual é o produto que ele mais busca, que lugar do site seus clientes estão navegando mais. Existem hoje ferramentas gratuitas que você consegue taguear dentro do seu site, implementar um mapa de calor para você ver aonde o cliente está navegando mais, qual é o botão que ele clica, se é o botão verde, se é o botão roxo. Todo esse tipo de comportamento e de hábitos de consumo, quando o cliente tem contato com você, é o que a gente chama de small data, né? Big Data é quando você analisa uma massa de dados e cria suposições em cima dela com base em cruzamentos de dados e com base em análise de dados massivos. E o Small Data é quando você olha pequenos detalhes do seu cliente, pequenos detalhes da jornada dele com você, para entender tendências, para entender como você pode melhorar o seu relacionamento com ele. E aí tem uma frase muito legal que um autor dinamarquês usa, que ele fala o seguinte: para você conhecer o seu cliente, você não tem que ir no zoológico, você tem que ir na selva, que é onde ele está vivendo, que é onde você vai ter um entendimento de tudo que ele está necessitando ali naquele momento, que é o habitat dele, né? Como que você entende o que ele está buscando, o que ele precisa para sobreviver, o que ele precisa para fazê-lo feliz quando ele compra o seu produto, por exemplo. Então é muito importante você estar próximo do seu cliente, estar sempre olhando o Small Data. O segundo ponto desses 5 passos que a gente está abordando é: escute os seus vendedores, que são aquelas pessoas que estão no dia a dia com os clientes, né? Ou muitas vezes em algumas empresas tem os Customer Success, né? As pessoas de sucesso do cliente, que são as pessoas que estão no dia a dia do cliente, estão levando sucesso para ele ou estão atendendo às necessidades do cliente. Existem hoje também muitas ferramentas de CRM e ferramentas de relacionamento, de ligação ou de video call ou de WhatsApp, que você consegue monitorar todo ponto de contato entre um vendedor, entre alguém da empresa e o cliente. Então essas ferramentas ajudam você a entender o que o cliente está pedindo, né? O que o cliente está desejando no momento de contato dele com alguém dentro da sua empresa. Então, não só as ferramentas de CRM, mas essas ferramentas de contato, você consegue, inclusive, gravar ligações ou, inclusive, revisitar a transcrição da conversa para sempre saber o que o cliente está buscando, né? Então, esse contato com o vendedor interno para entender o que o cliente está buscando quando ele entra em contato é muito importante, porque são as pessoas que estão ali na linha de frente, tá? Então, leve isso sempre em consideração, busca essas ferramentas, busca soluções que podem te ajudar, às vezes até de graça, a você entender melhor o seu cliente. O terceiro ponto é: acompanhe o histórico do seu cliente. Está muito ligado com o anterior, porque através das ferramentas de CRM principalmente, e até as ferramentas de ponto de contato, né? Você não só para acompanhar o que está sendo falado ali, entender o que o vendedor está falando, ou o que o cliente está solicitando, é muito importante você ter um histórico disso, né? Inclusive com métricas. Trazer análises para quê? Para você saber quanto tempo você demorou para fazer uma venda, quanto tempo você demorou para converter o cliente, quanto tempo até ele fazer uma segunda compra. Você trazer KPIs de análises desse histórico do relacionamento com o cliente, e não só o histórico simples desse relacionamento, né, do que ele comprou, quando ele comprou e quanto gastou, mas trazer outras métricas para você ter um histórico, e aí você começa a tirar a média entre os clientes, entre os tipos de clientes, e aí com isso você começa a entender muito mais sobre ele. Quarto ponto: pergunte para o cliente se está tudo bem. Eu, por exemplo, tenho tido muita experiência na Desbrava. A gente tem vendido uma plataforma de monitoramento das redes sociais e do comportamento do consumidor como um SaaS, né, um Software as a Service. E muitas vezes o cliente compra, ele pode ficar 6 meses com a gente, por exemplo, ou 1 ano. Se a gente não mantém um relacionamento semanal ou mensal com esse cliente, muitas vezes ele não está nem usando a ferramenta, ou muitas vezes ele não está identificando soluções ou insights tirando ali de dentro. É manter um contato, às vezes, de 5 minutos, 7 minutos, onde você vai perguntar se ele está
gostando do seu produto, do seu serviço, se ele está com alguma dúvida, se você pode ajudá-lo de alguma maneira. Então, às vezes, um pequeno contato pode até gerar um upsell, né? Pode até gerar uma venda extra para você por conta de alguma necessidade que ele tem. Então, é muito importante esse quarto item de estar sempre em contato com o cliente, né? Pergunta se está tudo bem. E quando o cliente entende que tem alguém preocupado com ele, é uma das melhores coisas que tem no relacionamento de vendas, né? Então, o quinto ponto, e esse é um dos que eu mais gosto, coloque-se no lugar do cliente. Então, muitas vezes ali no calor dos negócios ou na pressa de fechar uma negociação ou de uma venda ou de bateção de meta, né? Que a gente fica muito corrido no dia a dia, a gente acaba não prestando atenção às vezes até naquilo que a gente está vendendo ou aquilo que a gente está falando. Então, eu tenho feito muito exercício de reflexão, de colocar no lugar do cliente. Será que aquilo que eu falei é exatamente talvez o que ele gostaria? Será que aquilo que eu falei ou a maneira como eu vendi era a maneira ideal? Então, eu tenho me colocado muito no lugar do cliente para saber, será que é esse produto que eu quero? Será que não poderia ter talvez um agregado aqui, um serviço extra, uma entrega extra, um tempinho a mais na ligação? A gente tem falado muito nisso nos dias a dias, que a atenção com o cliente passa diretamente por você entender o que ele está passando, né? E o melhor exercício é você se colocar no lugar dele. Então, através daquele small data que eu falei agora há pouco, você consegue entender pequenos detalhes da jornada do cliente que vai te ajudar a se colocar no lugar dele. Poxa, se fosse eu entrando no site ali, será que eu teria clicado nesse botão? Será que eu teria ido por uma outra seção? Quando eu liguei para o vendedor, será que eu não teria perguntado tal coisa? Então, pensa muito nisso. Esses 5 processos são muito importantes, a gente já validou isso diversas vezes, é um processo que a gente tem estabelecido nos nossos processos, no nosso dia a dia, e são coisas que eu vejo com os clientes que a gente trabalha, que às vezes não levam à risca muitos desses processos, às vezes existem gaps, como a gente tem tido contato com muita empresa e estudado nesse projeto A Era dos Dados alguns cases de sucesso, que inclusive a gente vai abordar em muitos vídeos daqui para frente, trazendo esses estudos. A gente vê que essa falta de processo, falta de manuais, a própria falta de cultura de trabalhar com dados acaba atrapalhando as empresas no dia a dia. Então, leva isso em consideração, tenho certeza que vai te ajudar a ter melhores resultados no conhecimento do seu cliente. E aqui a gente fecha então aquele segundo C nosso de conhecimento do cliente, né? Lembrando que o nosso método tem cultura, conhecimento, comunicação customizada e consistência. E dentro do segundo C de conhecimento, a gente fala de outros 5 Cs. Clientes, concorrência, canais, conteúdo e custos. A gente abordou aqui o primeiro C do segundo C, que é o conhecimento de clientes. Agora você precisa partir para entender a concorrência. Então a gente entendeu aqui claramente tudo sobre os clientes. E antes de a gente entrar na concorrência, né, como que você analisa a concorrência, como que você acompanha a concorrência, convido aqui todo mundo a se inscrever no nosso canal do YouTube, vídeos todas as terças-feiras, abordando temas que vão te ajudar nessa era dos dados. Entre no nosso site também, aeradosdados.com.br, onde a gente tem centralizado todos os nossos conteúdos. E não deixa de nos seguir também no Instagram, onde diariamente a gente tem trazido conteúdos que vai te suportar dentro desses projetos que a gente tem falado da era dos dados. Dentro de conhecimento de concorrentes, qual que é a importância de você analisar esses seus concorrentes, né? É muito importante a gente ter claro, e por isso que a gente coloca os clientes antes de concorrência, porque você entender e conhecer o seu cliente é muito melhor do que você conhecer o seu concorrente. E eu não tenho vergonha de falar que dentro do mundo corporativo eu já atuei muito focando no que a concorrência estava fazendo e não estava olhando o meu cliente, né? Isso é uma falha muito grande. E hoje eu vejo que as empresas de sucesso têm colocado a centralidade da sua atenção no cliente, mas não deixa de analisar a concorrência também. Então, qual que é a importância, né, de você analisar a concorrência? É você entender como ele está abordando o cliente dele, que às vezes pode inclusive ser o seu cliente também, né? Você às vezes está concorrendo pela atenção dele. Então, como ele está fazendo essa abordagem, como ele comunica, aí você tem métodos de cliente oculto, de entender como a concorrência desenha os processos de vendas, de abordagem, de conteúdo, quais canais ele atua. Então, você ter a visão de acompanhar a concorrência é entender também como ele atua frente a possíveis clientes que são seus.
quais canais ele atua, quais os conteúdos que ele tem trabalhado, eventualmente através de fornecedores, né, entender o modelo de negócio desse concorrente também e como ele tem criado as estratégias dele dentro dos canais, né, dos ambientes onde vocês atuam e disputam esse cliente. Então, não deixa de olhar a concorrência, mas sempre lembrando que o cliente é a centralidade, é a importância maior aqui. Agora, né, a pergunta que não quer calar: como monitorar a concorrência? Como eu falei anteriormente, é muito importante você entender a atuação dele em cada canal, né? Quais os conteúdos ele está atuando e etc. Mas como fazer isso, né? Existem também algumas ferramentas, inclusive a Desbrava é uma delas, onde você acompanha tudo que o seu concorrente está fazendo em cada canal. E quando eu falo isso, existem muitas estratégias de omnicanalidade, né, que o pessoal fala muito de omnichannel, desde o digital, né, digital online, ali as redes sociais, site, WhatsApp, os canais de venda online, como os offlines, como que o seu concorrente fala com o cliente ali no ponto de venda, na loja, com o vendedor, ou através de totens de autoatendimento, por exemplo. Então, essas estratégias de omnicanalidade são muito importantes você entender. Então, através de ferramentas de monitoramento. E aí, aqui eu falo o seguinte: não só monitoramento de comportamento da concorrência, você pode inclusive saber, através de alguns sites, alguns até gratuitos, quantas pessoas entram no site do seu concorrente, por exemplo, versus o seu. As avaliações dos seus concorrentes, por exemplo, né? Quantas reclamações ele tem no Reclame Aqui, quantas você tem, quanto tempo ele demora para responder, quanto tempo você demora. As avaliações no Google, quantas avaliações o seu cliente tem, quantas avaliações você tem, né? Se são clientes com loja, se você tem 100 lojas e o seu concorrente tem 100 lojas, por exemplo, ou o dobro ou a metade, independente de quantas sejam, quantas avaliações ele tem por loja? São positivas? São negativas? Então existem hoje diversas fontes de análise, seja o Google, seja sites, seja outros buscadores, por exemplo, e alguns mercados têm sites especializados até, de avaliação do cliente. Como que o cliente tem avaliado a sua concorrência? Isso é muito importante entender, né? E quando você tem o entendimento de como o seu cliente vê você e como os mesmos clientes ou outros clientes veem a concorrência, você começa a criar o small data, né, que a gente fala, ou através de dashboards também, você consegue entender e monitorar o que está acontecendo na sua indústria. Né? Até com outros concorrentes, diversos concorrentes, você tem um entendimento mais claro daquilo que está acontecendo. E aí consegue tomar estratégias melhores. Por isso que a gente fala muito da cultura orientada a dados, de decisões orientadas a dados. E quando a gente fala de Data-Driven Management, ou gerenciamento e orientados a dados, a gente está falando disso, né? De trazer diversos dados para gerenciá-los e tomar decisões dentro dos departamentos de maneira única, de maneira cultural, né? E descentralizar as decisões. As decisões não podem ser tomadas só por uma diretoria, só pelo dono. Toda pessoa, a partir de posse desses números, dessas análises, elas vão conseguir tomar as decisões delas também. E quando toda empresa está tomando decisões com base nisso, a empresa cresce muito mais rápido. Então você vê Nubank, iFood, Rappi, Creditas, essas empresas nativas digitais, elas estão crescendo muito por conta disso. Esses 5 processos que a gente falou de clientes, análise de concorrência, por que monitorar a concorrência, como monitorar a concorrência, são os 2 primeiros Cs daquele nosso segundo C de conhecimento, né? Você tem aqui um total conhecimento sobre o seu cliente e a concorrência. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre conhecimento em canais, conteúdos e custos. E aí a gente fecha esse segundo C de conhecimento, que vai te dar uma visão geral para ter uma comunicação customizada, para alcançar o seu cliente de uma melhor maneira, tá? Então, toda terça-feira a gente está vindo com um vídeo novo. Não deixe de acompanhar a gente no Instagram, onde a gente vem abordando todos esses temas diariamente. Através da nossa newsletter também no LinkedIn, a gente tem abordado de uma maneira muito mais expandida e de uma maneira até trazendo alguns cases, alguns pensadores, alguns estudiosos que a gente tem pesquisado e trazido também conteúdos deles. Visita também o nosso site www.aeradosdados.com.br, onde a gente tem centralizado todos esses conteúdos. Uma missão muito clara, né? A gente quer ajudar o ecossistema dos negócios a entenderem a importância de tomar decisões com base em dados. Conte conosco, até o próximo vídeo.